No início do capítulo 1008 de One Piece, nos é revelada a verdade sobre Kozuki Oden. Aquele que pensávamos estar morto, explica que na verdade foi mandado como um fragmento do passado para o presente, justamente comprovando a teoria que de fato o Oden estava... Lê o resto. Moleque, lê o resto, é um desenho do não era. Oden. Putz, foi mal. Voz do além, que na verdade meu voz sobre da edição que eu fiz depois. Aí dificulta o review. Fala galera, Chapéu de Para aqui e eu sou o Derek. E hoje a gente vai trazer pra vocês o review do capítulo 1008 de One Piece. O Oda não quis esperar e resolveu revelar logo qual é o mistério do suposto Kozuki Oden. Mas tem muita coisa boa pra falar sobre isso. E eu vou falar já, mas antes eu quero falar que a gente tá com Seja Membro no canal. Então se você pensa em apoiar a gente tem várias recompensas, mais de 5 níveis. É só clicar no linkzinho ali embaixo. Ou no próprio botão de Seja Membro, que vale a pena e tá bombando. Fora isso, clica no sininho, dá um slap pela esquerda, hein? Like, esse like dá uma força monstra, ajuda demais. E agora vem aqui pertinho, porque chegou a hora da vinheta. Vamos falar rapidinho dessa habilidade que a Robin usou na capa para poder fazer um cavalinho qualquer virar um Pegasus voando. Será que ela vai emprestar essas asas dela para um outro membro da tripulação em algum momento? Imagina se ela pudesse fazer, por exemplo, o Usopp dar uma voada para ele pegar um ponto de vantagem e atirar com mais precisão. Essa combinação eu tô animado pra ver, hein? Agora vamos falar do falso Oden. A gente teve muita especulação, eu até brinquei já sobre a teoria do Lip, de ser um fragmento do tempo, que era uma boa teoria, nunca colheu ela direito aqui no canal Chapéu de Palha. A gente sempre achou que ou era o Gyukimaru ou de fato era um desenho do Kanjuro, e ó, é um desenho do Kanjuro. Só que essa construção dramática foi bem legal do Oda. Eu acho que tem alguns detalhes que podem ter passado despercebidos, mas que elevam esse capítulo certamente. A gente tem que notar como todos os bainhas estão completamente tomados por emoção. Vamos pensar no contexto, né? Eles estão nessa jornada de mais de 20 anos para derrotar um inimigo poderosíssimo que nem o Kaido, por um homem grandioso que nem Oden. Eles amam Oden acima de tudo e a gente já teve isso vastamente exibido no flashback do mangá. Inclusive tá passando agora no anime semanalmente, eu recomendo demais. Uma das forças motrizes da saga é justamente o amor que as pessoas sentem por Oden. E aí esse cara vai e aparece no momento que os bainhas, que são seus mais fiéis vassalos, estão mais precisando, né? Derrotados, sem esperança, eles decepcionaram seu mestre. Então óbvio que eles querem que aquela pintura seja real, mas eles sabiam, isso que é muito trágico, eles sabiam que não era real. Eles sabiam que aquilo era impossível. Todo mundo entende as condições dos poderes da Toki. Isso é representado pelo Ashura Douji, que não foi um cara que foi enviado para o futuro, e sim se manteve no passado, saber exatamente como funciona e falar isso em voz alta. O nome do capítulo é Ashura Douji, líder dos bandidos da montanha. Não só pelo ato heróico de sacrifício dele, mas porque ele teve a coragem maior, que foi falar em voz alta aquilo que ninguém teve coragem. Aquele homem não é Kozuki Oden. E você vê como isso machuca ele. Ele tá em lágrimas, tá todo mundo em lágrimas. Ninguém quer acreditar que de fato não é Oden. Querem que o mestre deles, o grande homem que salvou eles tantas vezes, esteja vivo. Ainda mais perante esse terrível desafio que é o Kaido. Mas às vezes, quando é bom demais pra ser verdade, realmente é bom demais pra ser verdade. É muito mais cruel. Na verdade, é um desenho que tá lá não pra levantar a moral deles, dar uma palavra de carinho, dar um alento, dar um reconforto. Na verdade, aquele desenho ali tá pra fazer o oposto. Mexer com a mente deles, desmoralizar eles, derrotar eles tanto por dentro quanto por fora. Porque até explosivos o Kanjuro teve a crueldade de colocar. Mas antes de chegar na parte de explosivos, eu quero levantar alguns detalhes desse momento revelador. A gente pode notar que o Oden falso já tinha sacado sua espada. Inclusive, pelo ângulo do quadro, dá pra ver que ele já planejava dar um golpe por trás no Kinemon, provavelmente matar ele até, se não fosse a intervenção do Ashura Douji. Outro detalhe, quando o Ashura Douji faz um corte no desenho, ele não simplesmente pega o desenho e corta no meio como se não houvesse nada. Ele quer que seja o Oden. E caso fosse de fato o Oden, aquele cortezinho no rosto seria apenas um símbolo de como de fato eles podem ficar felizes porque aquelas gotinhas de sangue representam a verdade absoluta. Mas não. Aquele cortezinho no rosto tão delicado representou o golpe que o Ashura Douji tomou. Ou seja, se ele tivesse dado um golpe mais decisivo no desenho, provavelmente não teria problema nenhum. Mas justamente porque ele também queria que fosse Oden, porque ele queria ter aquele cuidado, ele tomou um golpe fortíssimo. Uma espadada no meio do peito, assim revelando que aquele não era Oden, coisa nenhuma. Aquele, na verdade, era apenas um desenho representando um monstro
que é a Kurozumi Kanjuro. E é tão temático esse momento que o Ashura Doji resolve não cortar fatalmente o desenho do Oden, que quando a Kiko vem pedir perdão, porque o Kanjuro, mesmo tendo lutado com ela, continua vivo e tentando destruir a aliança, não tem ninguém no mundo que entenda melhor aquilo que Ashura Doji. E ele fala, até mesmo a espada mais afiada se torna cega quando apontada ao amigo. Sobre quem ele estava falando, senão ele mesmo, que não teve coragem de cortar um desenho do Kanjuro por imaginar que era seu grande amigo, Kozuki Oden. Isso só confirma como o Oden de fato nunca vai morrer para nenhum dos bainhas. A memória dele, a lembrança dele sempre vai estar muito viva, guiando eles. E também confirma como nenhum aliado teria coragem de usar a imagem do Oden, seja com intenção positiva ou negativa, no meio dessa guerra. Claro que teria que ser um inimigo para fazer pouco ou caçoar da figura desse grande homem. Seguindo na sequência, o Denjiro começa a lutar contra o Oden falso, e é revelado que de fato o Kanjuro tá controlando remotamente, e isso cansa ele aparentemente, né? Tem uma estamina ali que ele gasta tentando controlar individualmente os movimentos dos seus desenhos. Mas aí ele revela os explosivos, já acende, a luta continua mais um pouquinho, e o Ashura Doji toma a decisão de empurrar o Oden falso para fora da sala do tesouro e explodir com ele. Uma explosão que pode muito bem representar o sacrifício final de Ashura Doji, a tão especulada morte de um dos bainhas pode ter acabado de acontecer. E eu digo isso porque sei muito bem sobre a vontade dos P, o que aconteceu com Pel, com Pound, com tantos outros personagens. Mas a gente tem que lembrar também que Pedro aparentemente faleceu mesmo e ele morreu em condições parecidas, se sacrificando por um futuro melhor em uma explosão. Pra quem não lembra, esse momento dramático ocorre no capítulo 877, mas eu acredito que é bem diferente desse de agora. Eu acho que o Ashura Doji não vai morrer, eu acho que ele vai ficar muito danificado, vai ficar muito mal, fora de combate, mas não acredito que ele vá morrer. Eu acho que o Pedro morreu porque quando você compara as duas páginas finais, você vê ali que o Pedro foi um final de capítulo, um double spread, marcante com um discurso, e a do Ashura Doji foi bem mais seca, bem mais rápida, inclusive a gente muda de foco no próprio capítulo, não deu nem aquele encerramento dramático, então eu acho que o Oda não ia fazer isso de uma maneira tão en passant, com um personagem importante que nem o Ashura Doji. Inclusive, a gente tem que comentar também como é divertida essa crueldade temática do Kanjuro, né? Ele vai na ferida mesmo. Ele pega os trejeitos do Oden, imita igualzinho, porque ele conhece, ele passou tanto tempo, e aí ele ainda sai gargalhando, falando sobre esse roteiro cruel que ele criou, né? O maior dos Kozuki sendo utilizado para destruir o restante dos Kozuki. Muita crueldade envolvida. Mas não é tempo de chorar, porque o Jack aparece, e aí a gente vai ter agora o momento da verdade. Jack contra Inuarashi. Quem conhece o canal há bastante tempo sabe que a gente sempre defendeu que se não fosse o gás venenoso em Zou, Jack não sairia vitorioso daquele confronto. A partir do momento que ele passa 5 dias lutando ininterruptamente contra Nekomamushi e Inuarashi, que tinham 12 horas para descansar, a gente sabe que com o passar do tempo, Jack ia se cansando mais e os Dukes iam descansando mais, logo tendo vantagem na batalha. Vou representar aqui alguns momentos que o Jack lutou contra o Nekomamushi no Arashi, lá no capítulo 809, e a gente vê que eles tiveram no início uma superioridade perante o Jack em habilidades de combate. E que comeback, inclusive, né? Quando o Jack fala que ele não vai ter mais a luz da lua para ajudar ele, já que o próprio Jack tomou uma surra do Nekomamushi do Inuarashi modo Sulong mais cedo, o Inuarashi, sem nem pensar, já vira e fala: não vai ter mais gás venenoso também não, hein? Agora é de igual para igual, meu amigo. E é isso que eu queria. Um Inuarashi que vai encarar no mano a mano Jack, e eu acho que ele tem poder para isso, mesmo sem Sulong. Apesar que eu acredito que essa luta não vai até o final só os dois. Eu acho que talvez apareça um Sanji, talvez um Yamato, apesar que o Yamato tem outra probabilidade que eu vou falar mais na frente. Mas eu acho que pela questão do Jack ter uma zona ancestral do Mamute, ele se recupera mais rápido. Eu acho que comparando os danos que os bainhas tomaram do Kaido e que o Jack tomou dos Minks Sulong, eu acho que se a gente considerar os dois iguais, o que na verdade eu acredito que o Kaido deve ter dado mais dano, a gente, por fator de recuperação, teria um Jack na vantagem no momento. Mas algo ali no detalhe, vamos ver como vai reagir o Inuarashi nos próximos capítulos. Cortando dali, a gente tem o Orochi vivíssimo, como a gente vem prevendo desde a sua morte. Não acho que seja o fim do Orochi. Acho que ele tem ainda mais 7 cabeças para serem cortadas antes de fato
bater as botas. Lá no capítulo do anúncio de Nova Onigashima, quando deceparam ele, falamos que por causa do mito do Yamata no Orochi, que é justamente a Akuma no Mi mitológica desse personagem terrível, decepar a cabeça dele não seria o suficiente para matá-lo. E é justamente como o conto falava. Ele tá vivo e tá atacando fogo em tudo, ele agora quer se vingar do Kaido, então ele vai ser uma força caótica junto com Fukurokujo. E vamos ver quem é que vai derrotar ele, se vai ser Momonosuke e Yamato, como a gente vem especulando, se vão ser os próprios bainhas, se vai ser um bainha específico, não sei. Alguém vai botar o Orochi pra rodar e eu não perco por esperar, porque é personagem babaca, terrível, pessoa horrorosa, meu Deus, chega de Orochi, matem, vá pro Orochi. Agora um momento interessante entre Momonosuke, Yamato e Shinobu. Momonosuke revela que quando ele fica nervoso, ele se transforma nesse dragão, né? E que ele almeja, quem sabe, conseguir usar essa forma monstruosa para ajudar a aliança. Só que, claro, o mais interessante não é isso. O mais interessante é ele saber exatamente como está o Luffy. Muito cansado, exausto até ele diz, mas animado como sempre. Eu acho que isso é uma conexão entre Momonosuke e Luffy que envolve a voz de todas as coisas. Lembramos do episódio em que Momonosuke dá ordem para Zunisha, né, o Zou, contra-atacar Jack, e ele, Luffy e Zou estavam ali conectados por essa voz. Então, o Momonosuke saber como tá Luffy de longe faz um pouco de sentido. Existe uma conexão sobrenatural ali entre os dois, certamente. Então vale o jabazinho. Cheque a minha teoria aqui sobre o aprendiz que vai entrar no bando. Apostas fortes no Momonosuke, mas temos outras opções também. Se você der a checadinha, vai ser top. E agora a gente tem que falar dos últimos quadros. Luffy já se recuperou, tá de fato tentando alguma coisa, mas tomando uma surra sem parar. E aparentemente a nova fase de combate vai ser tentar separar Kaido e Big Mom. A gente vê ali que tem Zoro, Luffy, Kid, Law e Killer. Quem seriam os matchups? Eu tô imaginando na minha cabeça Zoro e Luffy, que são mais melee, né? Mais ali combate espada punho, punho a punho, enfrentando o Kaido, porque bem ou mal é apenas um personagem que gosta de combate físico, então seria a especialidade dos dois. E aí contra Big Mom, que tem Zeus e Prometheus, fora a habilidade de Akuma no Mi, fora além, claro, sua aptidão física absurda, teríamos que ter 3, né? Kid, Law e Killer, tentando combinar golpes ali com o Law como maestro entre os 3, para poder afetar essa Yonkou poderosíssima. Para mim, essa divisão que faz mais sentido. E claro, a gente tem que comentar também a forma híbrida do Kaido revelada. Temos 6 chifres agora, bastante alvo para o Zoro, mas temos alguns outros detalhes que não podem passar despercebidos. Notem que ele tem mais escamas também, as garras estão mais protuberantes e longas em suas mãos. Ele ainda consegue manusear o Kanabo, que é a arma de escolha dele, mas as suas pernas mudaram, estão mais fortes, mais musculosas, também escamadas, além de que o Kaido se tornou um digitígrado com essa transformação. O que é isso? Sim, é alguém que anda ali nos dedos, tal qual as aves e alguns outros animais, os próprios terópodes dos dinossauros. Ele agora mudou o padrão de andada dele. Espero que o ajude em combate. Então esse foi o review, espero que você tenha curtido. Se você puder, deixa o like, se inscreve, checa o membro se pá, vai passar uns vídeos aqui. Domingão tem live 6 horas. E é isso, galera. Valeu!